Opa, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Live Rebelde. Acho que é a última Live Rebelde de abril. Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje nós vamos ter... Vou baixar um pouquinho aqui. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho com a Manuela Fossati e com a filha dela, a Isa. Vai ser uma live tripla que nós vamos ter aqui hoje, onde nós vamos bater um papo vamos conversar um pouquinho sobre resistência à insulina, vamos conversar um pouquinho sobre como a Manu fez para resolver essa questão com a filha dela, com a Isa. Eu acho que a Manu já está aqui, vamos chamar todo mundo aqui, ver o que acontece. Opa, a Manu já está aqui. Todos bem-vindos, vamos entrando, manda aí um aviãozinho para a galera. Olá! Oi, Isa! Prazer te conhecer! Prazer. Que coisa... Rapaz, eu quero dizer para vocês que eu estou muito honrado de ter vocês duas aqui na minha live. Para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com vocês. E, assim, eu adoro o trabalho que a tua mãe faz, Isa, e ela conta a tua história para todo mundo. Você sabe que você já é famosa no Brasil todo, né? Não. É famosa no Brasil todo já. O Brasil todo te conhece e assim, a tua história é maravilhosa porque ajuda a gente a ajudar muitas pessoas, entendeu? Então, fico muito feliz que você tenha aceitado o convite e fico muito feliz, Manu, que você sejam vocês duas aqui, tá? Muito obrigado. Imagina, a gente que ficou honrada com o convite. Até eu contei para ela que ela ia fazer uma primeira live como convidada, né? Porque há uns 6, 7 meses atrás, a curiosidade das pessoas em saber, de conhecer ela, de saber o que ela tinha achado dessa reeducação alimentar. A gente até acabou fazendo uma live, eu e ela, no meu perfil, mas assim, uma coisa nada profissional, bem amadora, assim. E foi bem divertido, porque as pessoas começaram a perguntar para ela e ela foi bem sincera, né? Sabe, né? Criança... Eu ficar respondendo as pessoas. Mandem perguntas. Criança não mente, né? Ela até dá uma enrolada, mas não mente. E aí eu comentei com ela, olha, o Henrique convidou a gente para fazer uma live para a gente contar a sua história. Você aceita, né? Porque eu gosto de perguntar para ela Claro, se ela quer claro. participar de tudo. Até os próprios vídeos que eu faço, né? Eu chego para ela assim, filha, vamos fazer um vídeo seu fazendo alguma coisa? Aí, às vezes ela não quer, eu respeito, né? Claro. E aí ela disse assim para mim, não, mãe, eu faço, mas nesse horário eu já vou estar dormindo. Aí eu falei assim, não, mas é só um dia dormir tarde, não tem problema não. Que legal, que legal. Obrigado, viu, Isa, por estar aqui com a gente. Nada. Bom, então vamos começar. Que tal vocês se apresentarem para o pessoal conhecer um pouco mais vocês? Então, eu sou a Manuela Fossati. Hoje eu posso dizer que eu sou a mãe da Isabela, porque é assim que todo mundo me conhece, né? Passa-se uns anos, depois que a gente tem mãe, as crianças começam a ir para a escola, a gente acaba perdendo um pouco a nossa identidade, né? Verdade. A gente vira a mãe de alguém, principalmente a mulher, né? E eu mesma, eu parei de trabalhar depois que eu engravidei da Isa. A gente optou que eu não iria voltar a trabalhar, porque eu sempre morei longe da família e eu não queria deixar ela com uma pessoa estranha, né? Uhum. No início até a gente tentou eu voltar a trabalhar, deixar ela na escola por mais tempo, mas a gente viu que não era esse o melhor caminho. Então, hoje eu sou mãe, dona de casa e cuido da alimentação dela, literalmente. E você? Quem é você? Eu sou a Isabela, sua filha. Essa é minha filha? Isa, você tem que idade, Isa? Eu tenho 11 anos. 11 anos. Legal, legal demais. E vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação, né? Que é o nosso objetivo de estar conversando aqui. Fala um pouquinho como é que era a tua alimentação antes, Isa. Como é que era, o que te levou a ter essa questão? Manu, fala aí um pouquinho como era essa alimentação antes, né? Antes de todo esse processo. Quer falar como que você comia antes? Eu comia besteira. Comia doce, comia salgado em festa, comia de tudo que fosse doce. Eu não comia legume, fruta.
Acho que a única fruta que eu comia era morango e banana, que eram minhas favoritas. Mas hoje em dia é uva. Acabei de comer um pote ali de uva congelada. Uma delícia. Tu gosta de uva congelada? Interessante. Fica tipo um sorvete, é? Tipo um picolé. Legal, legal. De uva. E antes tu comia muito salgadinho, essas coisas? Sim, a sexta-feira era um salgadinho. Toda noite. Na quinta-feira, depois da escola, que eu estudava à tarde, tinha churros. Ah, tinha churros também, que nem o do Chaves. Mas às vezes na quinta tinha kumon. Daí a gente às vezes fazia outro trajeto. Daí a gente passava numa lojinha, daí eu comprava como se fosse um geladinho. Gelo e corante e outras coisas. Daí eu comia tudo. Daí quando chegasse lá em cima, que tinha um morrinho, lá tava o carrinho dos churros. Porque daí eu tinha mudado para de manhã. Daí eu pegava também os churros para comer. Então era duas besteiras num dia só. Caramba. Tá vendo, Então, né? mas e como era assim a tua ocupação dentro dessa perspectiva, Manu? Tu achava que era assim mesmo, que isso era o normal? Achava, Henrique. Achava por quê? Porque ela não tinha sobrepeso. Uhum. Aí eu pensava assim, poxa, ela tem um metabolismo maravilhoso, porque eu só de cheirar os churros dela já engordava, sabe? Entendi. Então, assim, geralmente, quando eu comprava churros para ela, eu nunca comprava para mim. Porque eu sempre tava nessa luta com a balança. Sempre naquela assim, não, eu não vou comer porque eu vou engordar, vou deixar pro final de semana que eu como alguma coisinha. Então, assim, até o próprio vendedor do churros falava, e a tua mãe não quer? Tua mãe não gosta? Tua mãe não fica com vontade? E eu sempre falava assim, não, a mãe gosta, a mãe quer, mas a mãe não vai comer. Porque a mãe tá de dieta, a mãe vivia de dieta, né? Então, Aham. eu nunca comia. E geralmente era todos os dias na saída da escola, porque sempre tem, né, na Sempre verdade, tem, sempre tem. quem tá ali vendendo. E eu, assim, todo dia eu dizia assim, tá, então o que que você quer hoje? Ah, hoje eu quero algodão doce. Beleza, algodão doce. Então, assim, cada dia da semana ela saía, ela escolhia alguma coisa. E eu achava aquilo ali, poxa, todas as crianças estavam ali pegando, né? É difícil Uhum. um pai negar. Difícil, É. difícil mesmo, sim. Então, assim, eu já saía de casa, já juntava as moedinhas e dizia, Já não, na sabia saída que da ia ter escola hoje aquela. É. já pegava alguma coisa. E às vezes acontecia de eu esquecer dinheiro e o próprio vendedor, não, mãe, pode levar, amanhã você paga. Ah, beleza, então daí, sabe? É incrível, assim, e eu te digo assim, é muita falta de conhecimento, né? Porque eu não achava que o impacto seria tão grande em tão pouco tempo, né, no organismo dela, por ela ser uma criança que não tinha sobrepeso. Eu achava que Uhum. era assim, é a genética dela que é boa. E bem, na verdade, foi o contrário, né? É. E é interessante, Manu, porque você não comia, né? Você dizia, não, eu não vou comer. Então você dava, assim, tipo assim, a criança, no caso, ela tinha como se fosse uma espécie de uma permissão por conta da idade, né? Não, nessa idade não tem Isso. problema, né? Pode, Isso. né? Uhum. Porque era aquela velha frase: quando você era criança, você comia tudo isso. E você não morreu, você tá aí, você só engordou. Você só é Uhum. gordo, você só sofre com a balança. Mas você não morreu, você não ficou doente, você não teve nada. E isso é uma coisa que eu escuto muito hoje, muito mesmo. Ai, você é muito neurótica, deixa a menina comer. Ela não vai morrer de comer só hoje. É, entendeu? Assim, a gente escuta muito isso. Eu Só acredito. que a gente, hoje, eu tenho uma outra visão, né, dessa questão do só hoje, porque a gente sabe que não é só hoje. Né? A Claro. gente sabe que todo dia tem um pouquinho, que esse pouquinho vai acumulando, né? É. E é muito comum, até mesmo entre adultos, essa questão do só hoje, e o só hoje foi algodão doce, por exemplo, no caso da Isa, e amanhã o só hoje foi churros. E na cabeça foram duas coisas totalmente diferentes, então parece que elas não se acumulam, né? Parecem que são coisas diferentes e que não vai acontecer o acúmulo. E aí, no final das contas, você tem esse tipo de situação, né? Ela estava com 9 anos quando foi diagnosticada, foi isso? Com a resistência insulínica com 10. Com 10 10 anos. E, anos. e, e como foi esse processo, Manu? Tu foi assim numa consulta tradicional? Como foi?
Não, na verdade, tudo começou. A resistência insulínica mesmo eu descobri por causa do meu processo de emagrecimento, né? Uhum. Porque eu sempre tomei inibidor de apetite por muitos anos mesmo, assim. Não posso nem dizer que foi só 10 anos, foram muitos anos. E quando eu me mudei para Salvador, eu não tinha médico e nem farmacêutico conhecido para me dar receitas, né? E Ah, aí foi o momento que eu falei assim, não, eu preciso descobrir o que está acontecendo comigo, por que eu engordo com tanta facilidade e tal. E aí que foi que eu entrei no mundo de low carb, jejum intermitente e entrei no Transforma, que é o programa de emagrecimento da doutora Janaína sim, com sim. a Daniela Com a Godoy. Dani. Aham. Isso. E foi ali que eu comecei a entender o que era a tal da alimentação saudável, o que era a tal da reeducação alimentar, que todo mundo falava que se você se reeducar, você emagrece. E ali eu aprendi. E dentro desse programa, elas falam muito sobre essas questões das doenças, né? Que a gente tem ao longo dos anos com os hábitos alimentares. E ali eles começaram a falar muito da tal da insulina, que a insulina não pode estar muito alta, porque senão a gente tem dificuldade de emagrecer e tal. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou fazer esses meus exames para mim ver como é que tá. Aí eu fui, fiz todos os meus exames, estava tranquilo, já estava tudo certo. Provavelmente eu já tinha revertido, porque já fazia 6 meses que eu estava nesse processo. Só que ela já tinha sinais de puberdade precoce Hum, desde os 8 anos, né? Com 8 anos, o pediatra pediu a primeira vez o exame dos punhos, né? Da idade óssea. certo. E aí, com 8 anos, essa idade óssea deu de 10 anos. Aí já acende a luz vermelha, né? E já acendeu a luz vermelha. Só que eu nunca imaginei que podia ser em relação à alimentação. Isso eu fui entender um pouquinho mais pra frente. E aí ele falou assim pra mim, mãe, daqui 1 ano você volta aqui, que a gente vai repetir todos os exames delas para ver se aumentou essa idade óssea ou não. Porque aí a gente vai ter que entrar com um medicamento aí, né? Porque a puberdade dela tá muito avançada. Aí eu falei, não, beleza. Só que aí eu me mudei para Salvador e tal, né? A gente morava no sul. Aí aquele negócio foi passando. Mas dentro do programa, de tanto eu escutar a doutora Janaína falar da síndrome do ovário policístico, que começava com a puberdade precoce e tal, eu fui começando a me ligar aos pontos. Eu falei assim, não, eu preciso levar a Isabela no médico, mais uma vez. Por quê? Porque a alimentação dela não é boa. Aí eu comecei a ligar os pontos, sabe? E eu falei assim, não, a alimentação aqui em casa é toda errada. Provavelmente ela pode ser que ela não tenha, nunca, eu não pensei na resistência insulínica assim logo de cara, mas eu pensei assim, pô, a puberdade precoce dela pode virar uma síndrome do ovário policístico, que eu nem sabia que estava tudo ligado, né? E aí foi que eu levei ela no médico. Aí eu levei ela quando ela fez 9 anos, aqui em Salvador, eu levei. E aí ele falou assim, nossa mãe, ela tá prestes a menstruar. A gente não sei nem Caramba. se a Com gente vai nove, com conseguir 9 segurar. anos. Com 9 anos. A idade óssea dela, a gente fez o exame e deu de 13 anos. Nossa. E aí ele falou assim, eu não sei nem se a gente vai conseguir segurar, tá? Ele foi bem sincero comigo. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, nossa, mas por que ela tem, será, essa puberdade precoce? Tem a ver com a alimentação? A primeira frase que ele me disse foi assim, não, mãe, é que hoje em dia tá tudo muito precoce. Hum. Tá tudo muito precoce. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Mas enfim, né? Vim para casa, começamos com o tratamento da puberdade. Você Né? chegou a fazer aquelas injeções, né? Ela Para inibir faz, a puberdade. isso, Aham. ela toma ainda essas injeções. Certo, certo. E só que eu não mudei nada da alimentação, né? Ficou por Uhum. isso, continua a mesma coisa. Ela não ganhou peso, tanto que me falaram assim: ah, ela vai começar a tomar esses hormônios, ela vai engordar. Ela não engordou, o apetite dela ficou a mesma coisa, ficou tudo igual. Mas eu sempre com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei assim, poxa, mas na minha família, ninguém menstruou muito cedo. Na família do meu marido, ninguém menstruou muito cedo. Por que ela tinha que menstruar muito cedo? Tem alguma coisa errada? E, Entendi. e, esse, e esse programa do Transforma, das meninas, ele tem duração de 1 ano, né? Então Legal. eu tava ali com elas, né, o tempo todo.
E o tempo todo ali a gente troca, conversa, e eu chegava e perguntava, e aí surgiu essa ideia de fazer o exame da insulina basal, que mesmo pessoas magras podem ter Uhum. a resistência insulínica. E que toda pessoa que tem síndrome do ovário policístico tem resistência insulínica. E que a puberdade precoce está ligada com a resistência insulínica. Aí eu pensei e falei, bingo! Ela É tem. isso aí. Ela só pode ter, porque não tem outra justificativa. Porque ela já comia errado, né? Eu sabia que ela tinha uma alimentação rica em açúcar e rica em farináceos. Não era nem tanto ultraprocessado, porque muita coisa eu fazia em casa. Mas tinha o dia do salgadinho, como ela mesmo falou. Mas assim, eu fazia o próprio macarrão em casa, né? No Entendi. início até ela comia miojo, né? Quando ela era menorzinha, ela comia bastante miojo. Mas eu fazia o próprio macarrão em casa. Então, assim, acabava que era massa que eu mesmo estava fazendo. Entre aspas, saudável, está sendo feito em casa, você está controlando os ingredientes, mas na Isso. prática, né? Só tinha menos o conservante da data de validade, né? Da conservação do supermercado, né? E na minha cabeça, o bolo, o pão, o macarrão feito em casa, estava tudo bem. Eu achava que isso não tinha problema. Eu nunca imaginei que isso tivesse problema, sabe? Achava que, não, é comida de verdade. Eu tô fazendo, não tô comprando, tá tranquilo. Entendi. E aí, quando deu no início do ano passado, né? Quando ela fez 10 anos, que a cada 6 meses o médico pede para repetir todos os exames para ver como está a parte hormonal, né? Aí eu falei para ele assim, olha, eu quero fazer o exame da insulina basal nela. Aí ele disse assim, não precisa, porque ela é magrinha. Daí eu falei assim, não, mas eu quero fazer porque eu acho que tem alguma coisa errada, eu quero entender de onde que vem essa puberdade precoce. Não, mãe, mas é porque ela tomava muito suco de soja, né? Ela comia muito peito de frango, né? Isso tudo tem hormônio, é por causa disso, pode ficar tranquila. Aí eu falei assim, mas olha, não vai. Macarrão já responde. Aí eu falei assim pra ele, tá, mas eu vou ter que fazer exame nela de sangue. Já não posso incluir esse? Desde que, tá, então faz. Já que vai fazer, né? Às vezes a gente tem que convencer o médico a passar um exame. É impressionante, né, mano? E aí, assim, foi aí que deu o resultado do exame. Eu lembro que era carnaval, né? 2020. É 2020, isso. Eu lembro assim que foi numa sexta-feira. É interessante porque é uma transformação recente, né? Mas assim, foi uma reviravolta na vida de vocês. Muito interessante. Foi rápido, né? Você tomou a decisão. Sim, porque assim, eu fui entender, eu entrei, como eu falei, eu entrei nesse mundo da alimentação saudável e eu vi que do jeito que as coisas estavam caminhando aqui em casa, no futuro ela ia ter alguma coisa, sabe? Uhum. Mas eu não imaginei que ela já pudesse ter. O que eu imaginei? Eu imaginei assim, ela deve estar com alguma coisinha errada, eu vou dar uma controlada aqui, vai estar tranquilo. Eu nunca imaginei que ela já estivesse com a resistência insulínica assim, tão, tão alta, digamos assim, né? Com uma insulina tão alta para a idade dela. Tanto porque, como eu te falei, Você lembra quanto deu? Deu 22. 22, quer dizer, muito próximo do limite máximo e bem acima do que eu considero saudável, né? Eu considero saudável até entre 7 e 10, no máximo 10 já. O Roma dela estava quase 6. O Incrível. Roma O Roma, para o pessoal que está assistindo a gente, é um indicador de resistência à insulina, né? E o ideal é que ele esteja abaixo de 1,5, o ideal mesmo abaixo de 1, né? Isso realmente é um exame que... O que o médico falou quando ele viu? Ele, assim, o que me surpreendeu mais foi que quando ele olhou, assim, ele falou assim, você vai precisar entrar com uma dieta baixa em carboidrato. Olha que legal, que bom, que bom. Isso me surpreendeu, sabe? Uhum. E ele já foi direto comigo, assim, é bom você procurar uma nutricionista para te orientar. Ele foi bem sincero nessa parte, que eu acho, assim, que ele viu que eu conhecia um pouco, né? Um pouco. Exato. Mas pouco mesmo, porque eu achava, como eu te falei, esses carboidratos, para mim, eles eram
normais, podia dar, o que era feito em casa podia dar, né? E foi aí que eu falei, então vamos procurar um nutricionista, né? E então ele falou assim, tu vai, tira todos os ultraprocessados e procura um nutricionista, faz uma dieta baixa em carboidrato. Mas você vai ter que procurar um nutricionista que entenda bem, porque a criança ainda precisa do carboidrato e tal. E aí que eu fiquei naquela neura mesmo, eu fiquei bem preocupada. Porque aí você entra naquela parte assim, poxa, mas se eu tirar isso aqui, vai que não cresce mais. A gente tem essa preocupação, realmente. Né? Vai que falta alguma coisa, vai que fica doente, vai que, sabe? A gente que não tem esse conhecimento, no início, hoje eu já tô bem mais tranquila. Mas no início, sim, eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei assim, eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro, eu chorei muito, me senti muito culpada, porque eu sabia que era um erro meu. Porque é aquela velha história, né? Você sabe que o suco de caixinha não faz bem, você sabe que o miojo não faz bem, você sabe que muitas coisas não faz bem, mas você dá, né? Você dá porque você, é criança, depois vai crescer, não vai mais comer essas coisas, sabe? A gente tem esse pensamento, né? Que a gente não acha que tá fazendo certo, e no fundo a gente não tá. E isso foi uma coisa assim que me deixou bem mexida no começo, sabe? Eu acredito. Como foi o teu papo com ela, Manu? Vocês duas, quando souberam da história, como foi a conversa de vocês duas? Conta aí. Não entendi nada. Como é que foi a nossa conversa? Não entendi nada. Ela não entendeu nada. Literalmente ela não entendeu nada. Porque para ela, com 10 anos de idade, foi assim, opa, eu não vou mais poder comer meu algodão doce, né, Isa? De repente, você não posso mais comer meu algodão doce, meu churros. Algodão doce. Eu era mais apegada em bala, churro, salgadinho, colé. Picolé. Então, aí foi o pão de queijo. Sabe? Foi um pouquinho difícil. Eu acredito. Né? Entender que tudo que come vira açúcar e que a gente, naquele momento, precisava muito diminuir o açúcar. Que ela tinha que comer mais carne, que era uma coisa que ela não comia. Ela comia nuggets e linguicinha. Eram as duas coisas que ela comia. E nuggets geralmente era de supermercado. Depois que eu comecei a fazer em casa, né? Então, assim, a quantidade de proteína dela era muito pequena. Então, assim, a primeira coisa que eu tinha que fazer era ela comer mais carnes, né? Que ela não gostava. Então, foi o momento que eu comecei a inventar as receitinhas, né? Pra colocar a carne. Para ver se conseguia dar uma melhorada, né? Isso. E para explicar para ela, por uma sorte, assim, eu entrei no Instagram e comecei a colocar as hashtags diabetes, resistência insulínica. E o primeiro Instagram que caiu foi a da Carol, do Meu Doce Rafael. Certo. Foi o primeiro Instagram que caiu, foi o dela. E aí eu mostrei para ela. Eu falei assim, olha, você tá vendo esse menininho aqui? Esse menininho, toda vez que ele vai comer, ele tem que aplicar uma injeção, que é a injeção de insulina. Eu acho que era uma menina. A da menina foi depois. E então, é isso que eu não quero que aconteça com você. Não que vai acontecer, mas se a gente não se cuidar, quem sabe lá na frente, durante muito tempo, talvez você precise um dia aplicar isso aqui, né? E ela ficou assim, meia balançada. Aí eu falei assim também. E tem outra coisa. Você está numa fase que você não pode comer açúcar agora. Mas quem sabe daqui a um tempo você possa voltar a comer. É tudo muito incerto. A gente não sabe. A gente vai descobrir tudo juntas. Porque também era algo novo. Claro, né? Claro. Aí eu falei assim, não, a gente vai dar um jeito e a gente vai descobrir o que está acontecendo. Como é que a gente vai fazer para você comer melhor e para você não passar vontade, porque era uma coisa que eu não queria, que ela passasse vontades, né? E aí, Porque é muito frustrante para a criança, por exemplo, estar num aniversário no meio de todas aquelas crianças e todo mundo comendo e ela, sabe, mesmo que seja uma criança que tem uma questão,
realmente é complicado, né? A gente fica meio assim porque é complicado para a criança, é complicado para a gente também, né? Todo mundo olha para a gente de maneira estranha, né? Uhum, com certeza. E o que eu acho, o que foi bom para mim, na verdade, foi em questão à pandemia, né? A pandemia me ajudou muito. Certo, porque ficou mais em Porque, casa, né? porque ela ficou em casa, então eu acabei tendo o controle total dela, né? Então Entendi, foi bem mais tranquilo. E eu sempre dizia para ela assim: o que você tiver vontade de comer, você me fala que a mãe vai dar um jeito de fazer para você. entendi. E aí foi a hora que eu fui para a cozinha, né? Eu comecei a procurar receitas, a inventar coisas para matar esse desejo dela, né? Mas eu sabia que o que eu estava fazendo ainda podia estar prejudicando ela. Então, assim, para ela começar a comer uma cenoura, até uma própria batata cozida que ela não comia, eu tinha medo de dar batata para ela. Porque eu dizia, Uhum, pô, batata tem carboidrato, não posso dar batata. Ela gostava de banana. Eu falei, poxa, não posso dar banana. Todas essas coisas assim, eu tinha medo de dar para ela, né? sim. E então eu precisava de uma nutricionista para me ajudar. E aí eu fui conversar com a Dani. Falei, Dani, eu preciso que você dê da tua ajuda. Aí ela falou assim, Manu, eu não atendo crianças online. Criança tem que ser presencial, porque é mais complicado, entendimento e tal. Mas eu vou te indicar a Letícia. A Letícia do Atletas Low Carb, né? Ah, legal. Porque a Letícia ia vir para Salvador. Ela tem Ah, aqui em certo. Salvador. E aí eu marquei consulta com a Letícia. Quando? Isso foi no início. Lembra que a gente marcou? Bichinha. E aí, 2 dias antes da nossa consulta, a Letícia precisou desmarcar por causa da pandemia. Hum, Então eu fiquei sem nutricionista. E ali eu nossa entrei senhora, em pânico mais uma vez. Porque imagina. já tinham se passado 20 dias da consulta. O médico tinha me dado um prazo de 6 meses para entrar com um medicamento, né? Ele falou para mim, se você não conseguir melhorar a alimentação dela em 6 meses, a gente vai ter que entrar com um medicamento. E aí foi que eu fiquei mais preocupada, né? E então, aquela sede, aquela gana de reverter tudo da noite para o dia era o que eu mais tinha. Então, eu cheguei em casa, tirei todos os suco de caixinha, essas coisas que tinha, tirei tudo dentro de casa. Ainda, Açúcar. essas coisas ainda estavam dentro de casa ainda. Mas ainda tem, por causa de uma certa pessoa aqui em casa. Quem é certa pessoa, Isa? Meu pai. Ah, o papai ainda toma suco de caixinha. Não. O que... Mas domingo eu queria comer macarrão. Daí o pai falou assim, vou pegar o miojo ali. Daí minha mãe, não, não. Faça o macarrão ali, ó. Já tem macarrão ali, faça. Não tá direito a história. que domingo eu falei assim, eu não vou jantar, eu não tô com fome. Aí ele veio assim, e a Isa, o que a Isa vai comer? Eu falei, eu faço um omelete pra ela e tá tudo certo. Aí ele, eu não quero comer ovo, eu vou fazer um miojo pra mim então. Eu falei, não, não vai mesmo, porque ela vai sentir o cheiro e vai ficar com vontade. Hoje não é dia de comer miojo, nem vem. Tanto que, nossa, a última vez que ela comeu miojo foi o quê? Em novembro. Na casa da avó, em novembro. Que ela tinha dito que... Eu ainda perguntei. A minha mãe deixou eu comer miojo? Ela disse, sim, ela deixou. Não tinha deixado, não. Essa é uma questão realmente muito delicada, né? Porque a gente não vive sozinho, né? Se você vivesse sozinha, você e ela, e sem influência de ninguém, era muito mais tranquilo, muito mais fácil. Mas a gente vive em sociedade, né? E a gente tem que estar dentro dessa ciranda de cede de um lado, restringe do outro e vai conseguindo mexer um pouquinho nessa questão. E é interessante isso porque a Isa, ela teve um diagnóstico de resistência à insulina, mas ela não é uma pessoa adulta que não vai mais crescer e que não vai mais ter a possibilidade, né? Então ela ainda tem ainda uma certa plasticidade nessa questão de não precisar ser uma coisa muito restrita. Né? Ela não é uma pessoa de 65 anos de idade que já está diabética e que, se não cuidar agora, vai daqui a 6 meses amputar o dedo. Não é essa a questão. Ela tem uma certa plasticidade, então tem uma certa flexibilidade em determinadas atitudes, né? Mas no início, a Dani passou uma dieta assim bem
bem restrita em carboidratos mesmo, assim, sabe? Uhum. No início ela não comia frutas doces. Precisava de uma estratégia de ataque, né? Isso, então a gente tirou todas as frutas doces, principalmente pela manhã, né? Ela não comia nada dessas frutas doces pela manhã. Farináceos foi tirar todos, né? Até eu perguntei para ela, tá, e aveia? Eu posso fazer bolinhos de aveia? Não, nada de aveia. Porque eu não sabia da aveia. Aveia é quase uma farinha. Eu não sabia da aveia. Aí ela disse, não, aveia não. Outra coisa que a gente diminuiu o consumo de leite, né? Também foi uma coisa que a gente diminuiu. Açúcar, né? Com certeza, a gente teve que tirar o açúcar. E principalmente o polvilho, né? Que era uma coisa que ela gostava Do muito. pão de queijo, né? O pão de queijo, que ela comia quase todos os dias. Ou era de lanche da escola, ou era do lanche da tarde. Então, ela comia que a gente muito. tem uma vizinha aqui embaixo que tem pão de queijo. E para facilitar, eu tinha uma vizinha que fazia pão de queijo mineiro mesmo, sabe? E me Nossa. tenho. Então, assim, eu comprava dela direto. Então, sempre tinha aqui em casa o tal do pão de queijo. Então, assim, são todas essas coisas eu tive que tirar, assim, né? Então, assim, nos primeiros 3 meses, a Dani passou essa dieta e falou assim, ó, Manu, vai ter que ser assim, mas ela tem uma refeição livre por semana, onde ela pode comer o que ela quiser. Pode ter açúcar, pode ter farinha de trigo, pode ter o que quiser. O shopping inteiro. No caso, o shopping inteiro, diz ela. Mas me fala, Isa, como foi assim quando tua mãe chegou e disse, olha, Isa, a gente vai ter que cortar isso, cortar aquilo, como foi que tu reagiu? Eu não quis, quero continuar com os doces. Porque a minha dieta é os doces. Aham, A entendi. vida é doce. Ainda é doce. É o doce? Qual doce que você gosta mais agora, então? Uva. Uva. Ó, o Ah, doce meu Deus. favorito agora é uva. Aí tá Tá vendo? maravilhoso, tá maravilhoso. Qual que era o teu doce favorito antes? Os churros. Trocou, Só por causa disso eu quero comer churros agora. trocou churros por uva. É uma boa troca, né? Excelente troca, excelente. Trocou o carboidrato refinado e óleo vegetal por uva. Nossa Senhora, que troca maravilhosa. Muito bom. E me fala essas primeiras atitudes para mudar o hábito alimentar. E aí, como foi que isso fluiu dentro de casa? Foi tranquilo? Porque assim, você tem a vantagem que você já estava dentro de casa, né? Quando a Isa nasceu, você já tinha tomado a decisão de ficar dentro de casa para cuidar dela. Como foi esse rearranjo estrutural dentro de casa? Foi trabalhoso? Foi tranquilo? Deu trabalho porque eu tive que me reinventar na cozinha, né? Uhum. Porque é aquela coisa. Às vezes ela dizia assim, eu quero comer um sorvete. Aí eu inventava uma receita de um sorvete, aí não ficava bom. Aí dizia para ela assim, mas dá para comer, né? Aí ela olhava, dá, né? Então, assim, de manhã, até quando eu peguei a própria dieta da nutricionista, o café da manhã dela era omelete, ela nunca tinha comido ovo. Sério? Interessante. Interessante. Então, café da manhã já era, tirava o pão e tinha um omelete. E o Nescau, né, que ela tomava Nescau com leite, podia ser leite com cacau. Aí eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer, né? Eu não posso nem bater uma banana, né? Que eu pensava assim, porque isso já vem naquelas frutas doces, né? Aí a Dani me mandou algumas receitas, né? E aí eu fui incrementando essas receitas para puxar um pouquinho pro paladar dela. Claro que no início eu usei muito xilitol, colocava muito xilitol em tudo. A Dani dizia assim, pode colocar, né, para ela ir desacostumando do paladar, né? Do açúcar, né? Certo. O objetivo era fazer um até desmame, então, né? o doce até então ia ser difícil tirar da noite pro dia, né? Mas Claro. aos poucos ela falou assim, pode ir que vai dar certo. E aí o primeiro dia, tudo que eu fazia, ela não queria provar, ela não queria comer. Só que eu não tinha a segunda opção em casa. Ou ela opção era me dar doce. eu não tinha doce em casa. Entendi.
Entendi. Não tinha como... Era assim, ou comia ou ficava com fome, né? Ou ficava com fome. Então, muitas vezes, ela acabou comendo porque ela estava com fome. Não era nem porque estava gostoso ou não, mas era porque estava com fome. É claro que, assim, eu tentei fazer o brócolis, digamos assim. O brócolis foi a primeira coisa que eu fui oferecer para ela. Ela não comeu. Ela não... Meu Deus, ela fazia ânsia pro brócolis. Eu não quero. E aí, eu comecei a pesquisar e tal, e eu descobri um bolinho de brócolis com frango. Que aí, e dentro ia um pedaço de queijo. Então, eu fiz esse bolinho, assei na airfryer e dei pra ela. É verdade, você nunca mais fez. Ó, nunca Vai ser mais no fiz. almoço, vai ser no almoço. E aí, eu fiz aquele bolinho e ela provou. E dela, nossa, achou uma delícia, achou muito gostoso. Mas eu, né, esperei ela terminar de comer, tudo, tá? Eu falei, é gostoso? Então me diz que nota que vale esse bolinho. E aí ela, esse aqui vale 10. E eu falei assim, tá, e o brócolis que eu fiz semana passada, que você disse que você não gostou? Tá 0. E aí eu falei assim, você sabia que esse bolinho é feito de brócolis? Daí ela, sério? Eu falei, sério. Eu não quero mais. E aí ela ficou com aquela coisa, mas eu continuei fazendo bolinho de brócolis e cada vez eu fui colocando mais brócolis e menos frango. Até Fez uma ela transição, né? Isso. Então, assim, com todas as coisas que ela começou a comer, eu fui fazendo isso, sabe? Para ela ir acostumando com o paladar mesmo dos alimentos, porque é muito difícil. Quando a criança não come nada, você já, né? Você acha que é só ali picar uma cenoura, dá e ó, come. Se fosse desse jeito, não é assim. Talvez com o bebê que esteja começando, mas com uma criança que passou 9 anos comendo salgadinho, é totalmente diferente. Ela já tinha o paladar já voltado para o doce, né? Isso. E o que me chama mais atenção, até esses dias eu repostei, foi em relação ao leite, né? Que em 10 dias ela estava tomando leite puro. Sem nada. Sem xilitol, sem nada. Sem Nescau, sem nada. Sem Legal. Nescau, sem cacau, sem nada. Em 10 dias depois que eu tirei o açúcar mesmo, né? Porque foi a primeira coisa que eu tirei aqui em casa foi o açúcar. E as frutas mais doces, né? Porque ela gostava muito de manga também, do suco de manga. Aí a Dani pediu para tirar o suco de manga. Isso nessa época continua até hoje? Continua até hoje. Hoje ela come a fruta. Certo, nada de suco. Hoje ela não toma mais suco. Raramente ela toma suco. Mas no início até a Dani falou assim, mas não faz suco de maracujá com couve. Aí eu pensei, não vai, imagina, a menina não come couve, a menina não come maracujá, como é que eu vou fazer um suco de maracujá com couve? Aí eu falei, tá, vou tentar. Aí peguei e fiz. Aí cheguei e falei assim, olha o que eu inventei. A palavra inventar para criança é incrível. Tem uma... Né? Nossa, a minha mãe é a melhor do mundo, ela inventa coisas. Olha o que eu inventei. O suco. Ela provou, tomou. É bom. E aí, dá pra tomar isso aí? Dá pra tomar isso aí. Nossa, que vitória, né? Até minha amiga toda, Jubela. E aí, comecei a fazer suco de maracujá com couve. Todo dia, suco de maracujá com couve. A Carla falou que o marido dela também segue os filhos dela. Ela fica chata. Tem sempre alguém da família que tem que ser o extra na história, né? Mas assim, nesse começo... Oi? Nesse começo você teve apoio de todo mundo? Assim, essa restrição foi assim na família toda ou realmente teve assim um certo atrito? Na verdade, o meu marido, ele entendeu bem. Certo. Assim, quando eu cheguei em casa, né, ele não foi na consulta comigo. E eu cheguei em casa, contei pra ele. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o que tem que ser feito. Certo. E o que falar que é pra fazer, a gente vai fazer. Mas aí, quando eu comecei, como eu moro longe da família, né? Aí, quando eu liguei pra contar, a minha mãe ficou apavorada. Minha mãe ficou que nem eu, ela não entendia nada do que estava acontecendo.
Ela assim, nossa, meu Deus, mas como? Não pode, está errado, isso aí está errado. É magra. Vai repetir os exames, vai fazer alguma outra coisa, está errado isso aí. A minha mãe demorou um pouquinho para aceitar. Já na parte da família do meu esposo, eles achavam assim que era por causa do medicamento que ela estava tomando. Certo. Tipo, não pode ser da alimentação. Da onde que agora ela não pode mais comer arroz, não pode mais comer feijão, não pode mais comer banana. Nunca comi feijão também. Só sopa. Sopa faz tempo que eu não tomo. E, então, assim, eles não entendiam essa parte, assim, né? Uhum. E aí que eu, né, fui explicando, falei, gente, é uma fase. Eu não posso dizer que daqui 6 meses ela vai estar comendo como ela comia antes, porque eu também não sei. Para mim era tudo muito novidade. Mas o pessoal no início achou bem estranho. Os amigos me acharam radical. Claro. Muito radical, né? Porque, poxa, você não vai deixar ela comer uma banana? Né? Que eu não deixava, deixava mesmo. Não deixava mesmo, assim, sabe? Eu fui... Você tinha até contado no grupo da escola. Contei até no grupo da escola, porque aí, Daí, no assim... outro dia, eu cheguei ali na escola, a gente tava brincando, acho que a gente tava na educação física. Daí lá tinha as equipes, são 3. Daí, não, acho que eram 4. 2 foram lá com uma das minhas amigas. Daí a outra olhou pra mim e falou assim, se você comer mais um doce, você morre. Daí eu fiquei tipo, Criança... doce, eu vou morrer. Crianças sabem ser especialmente cruéis, né? Umas com as outras. É impressionante. Porque isso foi uma coisa que eu coloquei no grupo da escola também, né? Em relação aos lanches, né? Porque eu fiquei com muito receio, né? No início. Eu comecei a mandar um lanche bem saudável para ela. E aí ela chegava assim, eu troquei de lanche com a minha amiga. Porque a minha amiga adorou as castanhas, a minha amiga adorou isso, aquilo. E aí eu acabei comendo o lanche dela. E aí eu falei assim, não, é mais uma coisa que eu preciso, né? Precisa Não intervir. adiantava eu fazer esse trabalho em casa. Ela ainda era muito novo para ela, né? Ela não entendia. Claro, claro. E ela tinha que evitar por um tempo esses alimentos. E aí foi que eu fui falando para as pessoas. Eu disse assim, olha, eu não sei como é que vai ser. É tudo muito novo, mas eu quero que vocês respeitem. Porque eu não estou fazendo para o mal, eu estou fazendo para o bem. Porque eu sabia que se ela entrasse com um medicamento, não sei nem qual medicamento que ele iria dar para ela, acredito que fosse metformina. Provavelmente. Quem sabe daqui a uns anos ela não precisasse começar a tomar remédio para colesterol. Depois de mais uns anos ela entrasse com remédio para pressão. Aí mistura com um anticoncepcional, porque tá lá com a síndrome do ovário policístico totalmente instalada. Sabe? Eu imaginei assim, falei, vai virar um bolo de neve. A minha filha com 20 anos vai estar tomando... Vai estar com 3, 4 medicamentos, polifarmácia, e com 40 anos vai estar... Né? É isso aí. E foi isso a tendência era essa. Foi isso que eu falei pro meu marido. Eu falei assim, eu não quero isso para ela. Eu não quero. E eu vou lutar por isso. Né? Que agora eu estou entendendo como as coisas funcionam e eu vou lutar. E ele sempre me apoiou nessa parte, né? Só que ele também ficava naquela, pô, mas não dá pra comer arroz? Ele adora arroz. Mas o arroz não dá? Eu falei assim, não, nós temos que evitar, né? Vai ter o dia que vai dar e o dia que não vai dar. Não conseguimos. Não É engraçado, né? Porque arroz é um tópico muito interessante. Tem gente que adora arroz. Eu não consigo ver graça em arroz. A Gabi ama arroz. Ama. Ela, assim, ela morre por arroz. Eu não vejo graça em arroz. Tu gosta, Isa, de arroz? Gosto. Meu pai ama. Mas agora, você prefere comer arroz ou batata? Batata. Interessante. Antes não comia batata, só comia arroz. De qual batata? Isso mostra como o paladar também é algo que tem uma certa plasticidade. Muitas vezes a gente não experimenta ou diz que não gosta porque experimentou só uma vez, e na realidade, se você lógico que para uma criança é sempre mais complicado, mas se você se fizer, né, se propor a gostar de algo, você gosta, não tem jeito. É assim com cerveja, o primeiro gole de cerveja não é agradável, o primeiro gole de Coca-Cola não é agradável,
e as pessoas se forçam e acabam gostando, né? Então, também funciona para as outras coisas, né? Não tem por onde correr. Como é que é o dia a dia da Isa, assim, em termos alimentares? Ela acorda, come o quê? Como é, Isa? Conta aí pra gente. Eu como tudo que a mãe coloca no prato. Certo. Coisa nova que eu vou comer. Conta o que você come no café da manhã. Hoje, conta o teu dia de hoje. Pronto, Eu boa. vou comer uma panqueca. Panqueca de queijo? De queijo. De queijo. Tava bom. Eu acho que tinha morango lá, né? Ou foi a de ontem? A de ontem tinha morango, hoje não tinha fruta. Daí depois, na hora do almoço, eu comi o quê? O resto dos itens de ontem, salada e bife. Certo. E chuchu. E o quê? Chuchu. 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 E de noite comi batata, só que não é batata normal, é batata industrializada. Quem disse? É isso? Não? Tu tá vendo que eu faço uma batata que ela acha que é industrializada? Pra você ver, né? Tô boa na cozinha. É, Não, é batata normal que eu fiz. batata normal. Arroz, que a gente tava falando sobre arroz. Bife e só. Certo. O que é que tinha na salada, tu sabe? Na salada que tu comeu no almoço? Mano, no morango é tomate. Tomate. Tomate e folha do quê? De repolho e E cenoura. cenoura e Tempero. couve. Sabe o que eu acho legal, sabe, Manu? Não sei se você já viu aquele documentário Muito Além do Peso. Você já viu esse documentário? E assim, assim, me toca muito aquele documentário quando ela chega para o menino e pergunta o que é isso? E o menino não sabe responder. E é um pepino, sabe? Assim, é muito legal isso que você está fazendo com a Isa, porque ela sabe o que tem dentro do prato. Ela sabe que tem o repolho, que tem, né? Isso é muito legal. É outro nível, entendeu? É outro nível de conhecimento e de preparo para a vida. Entendeu? Isso é um trabalho muito legal. Mas eu te digo assim, no início ela não sabia. No início eu não contava o que tinha, né? Uhum. Eu fui contando tudo para ela depois que ela foi aprendendo a comer. Porque eles veem assim, essas crianças que são acostumadas a comer o ultraprocessado, o vegetal, o legume, eles são vistos como uma coisa ruim. Sim. Então, assim, quando você fala, uma cenoura, cenoura, o tomate, meu Deus, ela não podia pegar o tomate na mão. Eu comecei a comprar o tomate cereja, porque aí até a Dani me orientou. Compre o tomate cereja que ele é mais docinho, ela vai gostar. Ela não queria provar o tomate. Eu tive que abrir o tomate, cortar, tirar toda a semente, secar e dar para ela ir pegando, para ela tirando aquele negócio. Ela dizia assim, porque eu coloco ele na boca, quando ele estoura, me dá um negócio ruim. Você ainda sente isso, Isa? Nossa. Então, assim, e hoje não. Hoje ela come tranquilamente, né? Então, assim, tudo... É a tal da reeducação mesmo. Sim, não tem outra forma de fazer uma criança comer. Tem que começar bem do zero mesmo, né? É verdade. E principalmente porque tá mudando o paladar, né? Uhum. Sim. Fala, Isa. Tinha visto uma pergunta ali que era: a batata é mais saudável do que o arroz? Por quê? Por que você acha que a batata é mais saudável que o arroz? Porque batata é bom. E arroz eu não gosto tanto. Não tenho argumentos para isso. É isso aí. Mais importante que eu acho é esse processo de reeducação, sabe, mano? Eu acho isso fantástico. E assim, eu coloquei aqui no nosso roteiro, te mandei, para você falar aí umas 5 dicas práticas que funcionaram e 5 coisas que você tentou fazer e que não entrou, não conseguiu entrar. Você consegue lembrar algumas que você pudesse dizer pra gente? Sim, eu até hoje nós estava conversando aqui e eu perguntei para ela, né? Falei assim, qual que foi as coisas que deram certo, né? O que deu certo, a primeira dica que eu falo para todo mundo, até as pessoas que vêm conversar comigo, é tirar os ultraprocessados.
Não adianta. Aí a pessoa, não, mas o meu só toma Nescau de manhã. Ó, eu vou dizer assim, aquele Nescau de manhã parece que é a porta do inferno. Exato. Deus, Porque, porque assim, tomou um Nescau de manhã, parece que o resto do dia já se foi, sabe? Aham, Então, a primeira coisa que eu falo é tira os ultraprocessados. Ah, mas o que eu vou fazer no lugar? Você tem que ir fazendo trocas. Então, assim, eu tirei os ultraprocessados. O que ela mais comia era em relação a doce, principalmente bala, pirulito. Todo dia depois do almoço ela queria um doce. uhum. Então, o que eu fiz? Troquei por frutas. Por mais que ela não podia comer as frutas doces, o que eu fiz? Eu comecei a comprar coco seco. Ah, Coco seco. coco seco. E aí deixava os coquinhos na geladeira, almoçava, ia lá, um punhado de coquinho, e ali comia, né? boa. Ficava perdendo tempo. Mas daí eu mudei tudo sabe por quê? Eu mudei tudo por uva. Mas a uva foi agora. A uva você começou a comer agora, porque antes a uva ela não podia Antes a uva não comer. estava dentro, né? Não estava Nessa fase inicial, a uva não estava dentro, né? Não estava. Então, assim, aí depois, o que eu fiz foi aumentar a proteína, porque ela não comia proteína, né? Certo. E a Dani deixou bem claro que precisava ter proteína em todas as refeições. Até no lanche da tarde tinha que ter uma proteína. Então, lanche da tarde geralmente é um bolinho de caneca, porque aí tinha o ovo, né? Então, né? Uhum. Já era um pouquinho de proteína. Então, tudo, né? Eu aumentei a proteína. Só nessas duas mudanças, ela já parou com aquela coisa de querer comer fora de hora. Certo. Perfeito. Já não queria mais comer fora de hora. E qual que foi a outra coisa mesmo que você falou hoje que você gostou, que deu certo dos vegetais? Eles assam na airfryer. Os bolinhos na airfryer, né? Eu assava na airfryer e tudo eu colocava queijo ralado por cima, parmesão ralado na hora. Uhum. Ou eu fazia bacon bem picado, deixava ele bem torradinho na airfryer e jogava por cima dos legumes. Boa. Né? Aí ela, É uma delícia. ela sentia o croque, né? Não sei porque parou. Porque eu parei, porque agora você não sabe comer. Por que eu Não vou sei comer. Não sei. Agora eu já como de tudo, por que eu vou ficar colocando bacon em Eu tudo? não sei comer. Eu prefiro a roxa e com gelado. Isa, então prefere a roxa, né? Tá certo. Era essa a pergunta que o pessoal perguntou aí. A uva roxa. Legal. Aqui é a uva sem semente, né? Que a gente encontra. Certo. E no sul é a uva com semente. Acho que se duvidar, quando eu for para o sul e tiver uva com semente, é capaz ela não comer. Porque Pelo não menos conhece. então vai reaprender, né? Vai aprender a comer a uva com semente. Manu, e o que é que não funcionou? Que estratégia você lembra que você tentou e não entrou de jeito nenhum? Eu já sei uma. O final de semana, que era para comer uma coisinha só, mas eu comia o shopping inteiro. Soltava mesmo. Na verdade, foi o combinado, né? Que aí a gente precisava fazer combinados, né? Então, assim, era uma refeição livre, já saía de casa combinando o que ia ser feito. Teve um dia que a gente saiu nas pressas e nós não combinamos. Aí chegou no shopping, ela queria comer McDonald's, queria tomar um milkshake e ainda, ao invés de tomar água com a refeição, ela queria o suco do McDonald's, que aquilo lá é uma coisa que eu não compro mais. Pode estar chorando, pode estar o que for, é uma coisa que eu não compro mais. E ela queria aquele dia, né? E aí eu falei assim, pronto, pode, pega tudo que você quiser. Mas hoje é o último dia. A partir de agora, a gente só sai de casa com tudo realmente esclarecido de como que vai ser feito. Então, assim, o combinado é uma coisa muito importante. Uma coisa que não deu certo também foi que eu achei que já estava tranquilo, foi ter comprado chocolate e deixar para comer no final de semana. Então eu fui no mercado, comprei e falei assim, ó, tá aqui, final de semana você come. E aí um dia eu saí, eu precisei voltar na corrida
Quando eu voltei, ela estava comendo escondido. Não, Pegou eu vou no explicar por flagra. quê. Eu vou explicar por quê. A mãe tinha saído em casa. Eu tava com vontade de comer doce. Eu tinha duas opções. Ficar ali quieta, vendo ali a aula de não sei o quê. Ou a segunda opção, que era ir lá, comer doce escondido e pá. Mas ali o celular tava ali na live. Acho que era só live, não lembro. Era a live dele. Pode ser que sim. Tô de olho, ó. Tô de olho. Daí eu fui lá, percebi o celular ali, mas eu peguei ele no bolso rápido. Daí quando eu vejo na parte da cozinha, eu vim ele pra cá. Eu tentei Pegou me no esconder. flagra. Tentei me Peguei esconder ela e no não flagra. dei, eu não consegui. E aí eu vi assim que realmente não dava para ter É essas verdade. coisas em casa, que tem que ser na rua mesmo, né? É claro que hoje eu tenho. Hoje eu tenho, tanto que ela mesma falou que tinha miojo. Meu marido comprou miojo, mas faz assim, muito tempo atrás, ele trouxe. Tempo que eu digo assim, uns 2 meses ele veio com miojo para casa. Eu coloquei atrás do armário, tanto que ele até esqueceu que tinha. E domingo que ele veio e perguntou, né? Uhum. Aí eu falei assim, não, tem miojo, mas pra que você quer fazer um miojo? Aí ele foi lá e pegou e o miojo ia vencer ontem. Aí eu falei assim, ó, tá aí, ó, pra você ver, tá tanto tempo aí, agora que você vai fazer com esse miojo. Aí bem no fim, já foi fora, já joguei fora o tal do miojo, agora você acabou. Mas, então assim, coisas que não dá certo é você não conversar com a criança, você precisa conversar, você precisa explicar tudo bem certinho como que vai funcionar, né? Não dá para criar muitas expectativas, porque eu criei Certo. expectativas, né? Eu achei que depois de 3 meses ia estar tudo certinho, redondinho, e não estava, né? É um processo que demora tempo, tanto para a gente aceitar, para o organismo dela, para o organismo responder e para ela aprender, né? O que é o certo e o que é o errado, né? Uhum. Criança, né? Uma pergunta Entendi. aqui. Ah, não, pergunta. Isa, quando você está com vontade de comer doce... Ai, meu Deus, não sei mais qual a pergunta. Quando você está com Vontade de comer doce, o que você prefere comer? doce, Mas que doce? Responde o uva, doce. Uva. Uva. Graças a chocolate. Deus existem as uvas. Aqui E, também e- escondo tudo do marido. Ele compra, eu guardo e cai no esquecimento. as donas de casa têm as estratégias, né? E me fala uma coisa, Manu Oi. e Isa. Como é que é nas situações que fogem o controle? Por exemplo, festa de aniversário. Se bem que agora a pandemia não tem mais, né? Tá meio difícil. Não sei nem se surgiu esse tipo de situação. Festa do pijama, festa de aniversário. Teve esse tipo de situação nesse período, depois do diagnóstico e da mudança? Aconteceu de a gente foi passar as férias na casa dos meus pais, né? No sul. Hum, Então, assim, quando a gente resolveu ir, eu até conversei com a Dani e tal, né? Aí eu falei assim, Dani, como é que vai ser, né? Aí ela veio assim pra mim, Manu, você acha que você vai conseguir controlar a alimentação dela lá? Eu falei assim, não, Dani, eu não vou conseguir. Aí ela falou assim pra mim, então fica o menos possível. Aí eu disse, é isso que eu vou fazer. Por mais que, mais uma vez, eu estivesse sendo rigorosa demais, uhum, a gente vê a nossa família uma vez por ano, mas eu optei, ao invés de ficar 20 dias, eu optei em ficar 10 dias com eles. entendi. Então, assim, e eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Porque eu conversei com todo mundo, eu expliquei a situação. Eu cheguei lá, foi totalmente fora do proposto, totalmente mesmo. Tanto assim que ela comeu coisas que eu fiquei sabendo 15 dias depois que eu estava de volta. Ela já tem um paladar onde ela não tomava mais nada com açúcar. Lá ela tomou até chá com açúcar, coisa Nossa. que eu nunca mais tinha feito, né? Hoje ela toma café sem açúcar. Então, assim, 15 dias antes de eu ir para o sul, a gente refez todos os exames dela. A insulina dela estava em 8. Olha só. O Roma dela estava 1,4. Eu estava saltitante,
muito feliz. A Dani já tinha dito assim, a gente já vai começar a voltar com os carboidratos, tá? Uhum. Então, vai voltar a comer as frutas doces, banana. Foi ali que eu comecei a colocar banana no café da manhã, né? Fazer as panquecas de banana que ela não fazia. E a gente foi, 10 dias nós ficamos. Nós voltamos, eu refiz os exames, insulina subiu, Roma subiu, tudo. Roma? Roma IR, filha. Tudo subiu. É. 10 dias. E é interessante você dizer isso, sabe, Manu? Porque, veja, a gente está falando de uma criança, né, que teoricamente tem um certo crédito. Agora, você imagina aquela pessoa que tem 45, 50 anos de idade, que está com resistência à insulina e que se dá o direito de tirar umas férias dessa. O tamanho do estrago que é feito, né? É um negócio assim. Sim, e foi ali que eu disse. Eu falei assim, uma coisa é a gente saiu uma viagem de um final de semana e comer no final de semana, né? Essas coisas. Agora, uma coisa é você ficar uma semana toda. Foram 10 dias. 10 dias, assim, que fugiu do meu controle. Simplesmente fugiu do meu controle, porque aí, é só hoje. Mas aqui na casa da avó. Mas, sabe, tudo aquelas coisas assim, que depois eu disse assim, gente, não dá. Infelizmente, não dá. Então, esse ano é um ano, assim, que eu, mais uma vez, eu vou chegar, vou conversar com todo mundo. Quer ir na casa da avó? Quer comer o bolo da avó? Come o bolo da avó, mas não precisa vir acompanhado de um café com açúcar, né? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sim. Né? É aquela história. Se for chutar o balde, chuta de leve. Porque o balde a gente tem que pegar de qualquer forma. Né? Se você chutar muito longe, dá muito trabalho. Tem que andar muito para pegar o balde. Né? Melhor dar só um chutezinho que aí você pega aqui mesmo com a mão, cata e tá de volta com ele. E volta ao ritmo, né? E eu acho assim, que é uma criança que se a gente não ensinar agora... claro que quando ela virar adolescente, pode ser que ela nem siga tudo que eu tô fazendo agora, sabe? Pode ser que ela nem siga, mas ela vai ter a consciência. Ela vai ter a consciência que não é por questão de estética, né? Eu sempre falo para ela que o problema dela não é porque ela pode engordar, que nem eu, né? Eu sempre dou o meu exemplo para ela. Porque eu fui uma criança que na idade dela eu pesava quase 80 quilos. Então, sério, assim, mano? Então, assim, eu mostro para ela, eu falo isso para ela, que eu cuido dela. No começo eu cuidava por relação a peso mesmo, porque eu não queria que ela sofresse com bullying, com todas as coisas que eu sofri, né, quando eu era criança. Mas foi pro lado oposto, né? Virou por questão de saúde mesmo. Questão de saúde mesmo. Então, é muito provável até que ela não engorde, entendeu? É muito provável até que ela não engorde, que ela manifeste sintomas bem mais graves sem menos engordar, já que ela tem essa característica, né? Uma tendência a ter um limiar de gordura menor, né? Sim. E Manu, me fala como surgiu o teu programa Reeducando o Paladar Infantil. Achei genial, porque eu acho muito bom quando parte da prática para teoria e não o contrário, né? E outro dia surgiu até essa dúvida antes de você entrar no grupo. Perguntaram, mas a Manu é nutricionista? E a Dani falou, não, a Manu não é nutricionista, mas o conhecimento prático que ela tem dá respaldo para qualquer coisa. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim. Conta um pouquinho como é que surgiu e a garota propaganda do programa, né? A minha garota propaganda. Então, foi assim. Logo que ela fez 3 meses de reeducação alimentar, a insulina dela baixou, mas não baixou o suficiente. Aí a gente voltou lá na Dani, voltamos online, né? Certo. A Dani falou assim, Manu, você vai precisar seguir mais 3 meses essa dieta. E aí eu senti que ela, sabe, ela ficou triste, ela ficou chateada, ela achou que tudo iria voltar como era antes. E aí foi um momento que eu precisei sentar e conversar com ela mais uma vez e dizer assim, filha, isso aqui vai ser pro resto da nossa vida. A gente não pode mais voltar a comer como a gente comia antes. Não significa que a gente nunca mais vai comer. Mas a nossa vida tem que ser assim. A vida de todo mundo tem que ser assim. Quem não segue isso é que vai ficar doente, é que vai morrer. Porque
come errado, né? Então, ela foi, sabe, assim, ai, mas eu tô com vontade de comer um marshmallow, eu não posso comer um marshmallow. Aí eu pensei, poxa, mas eu ir no mercado comprar um pacote de marshmallow para ela comer 2 marshmallows e jogar o resto fora. Eu falei assim, eu vou dar um jeito de fazer um marshmallow para você. Aí começou E a aí eu mãe falei assim, cientista, inventora. eu falei assim, a partir de agora, tudo que tiver eu vou fazer para você. Tudo que você quiser comer, eu vou fazer. Aí ela embarcou nessa. E aí foi que a gente começou a ir para a cozinha, começou a postar nossos pratos, as nossas coisas. E as pessoas começaram a vir. Como é que faz? Me dá receita. Como é que você fez isso aí? E eu fazia muita enquete nos stories e as pessoas não acreditavam que ela comia. E aí eu Aham. comecei a fazer os videozinhos e as pessoas começaram a vir. Começaram a me pedir ideias e tal. E aí o Felipe Cadiano, um dia nós conversando, porque ele lançou o livro dele do Comer Sem Culpa, Sim. e eu acabei comprando o livro dele. E eu comecei a fazer muitas receitas, só que eu tinha medo de dar para ela por causa do whey protein. Certo. Porque muitas pessoas diziam, não, o whey aumenta a insulina, não pode, não pode, não pode, porque o whey vai dar um pico de insulina nela. E eu fiquei apavorada. Mas eu não quis ir perguntar pra Dani. Falei assim, não vou perguntar pra Dani, porque a Dani vai brigar comigo, vai dizer que eu tô dando whey pra menina. Eu falei assim, quer saber? Eu vou arriscar. Isso, arrisca. Arrisquei. E comecei a fazer as receitas com whey protein e dar pra ela. E aquilo ali, assim, foi ótimo, porque ela perdeu toda a vontade de comer as outras coisas. Tanto que tinha final de semana que a gente não fazia refeição livre. Porque Maravilha. ela queria um chocolate quente, eu fazia o chocolate quente com whey. Uhum. O marshmallow levava whey. Fiz bolo, até falei do bolo de frango. Fiz o bolo de frango, que a cobertura é com whey. Tudo eu dava para ela. E aí, foi aí que a gente, depois de 3 meses, eu refiz os exames e a insulina dela deu lá embaixo. Caiu Que legal. muito. Que E aí eu legal. conversei com a Dani e contei que tinha sido a respeito do whey. E o Felipe começou a mandar as pessoas virem procurar. Diz assim, ó, vai lá e conversa com a Manu, que a Manu vai te ajudar. E as pessoas começaram a vir, me procurar, me pedir ajuda. E aí ele mesmo disse assim, Manu, eu se fosse você, montava um programa para ajudar essas mães. Porque essas mães saem dos consultórios com um papel e não sabem o que fazer. E você ia poder Exatamente. ajudar. E eu falei assim, ai não, Felipe, eu não tenho jeito para isso. Ele falou assim, como que não? Todo mundo fala que tudo que você fala dá certo. Eu falei assim, não é que eu falo que dá certo, mas é que eu acho assim que as pessoas acabam entrando na minha onda e elas conseguem. Daí ele, mas tenta, faz. Aí eu falei assim, eu vou pensar. E aí um dia, foi no final de outubro, eu acho, eu lancei um desafio, assim, coloquei num post ali, quem quer introduzir um novo vegetal na alimentação do seu filho, me chama no direct. E um monte de gente veio e me chamou. E aí eu comecei a dar as dicas e deu uma semana, todo mundo veio me agradecer. E aí as pessoas começaram a falar pro Felipe. Daí o Felipe falou assim, Manu, é agora. Quer fazer? Eu te ajudo. E aí foi que ele me ajudou, né? Ele acabou me ajudando, a gente fez as tarefas e tal. E aí eu ainda fiquei com um pouco de receio por não ser da área da saúde. Uhum. Uhum. Fiquei com muito medo mesmo. E aí, como a Carla conhecia a nossa história também, a gente começou a conversar pelo WhatsApp e tal. E aí eu falei assim, Carla, você quer entrar comigo nessa? Você entra como a nutricionista e eu entro com a prática, né? Aí ela topou. Falou assim, bora, Manu, vamos. Porque eu também tô em casa agora, tô ajudando a minha filha que tá fazendo faculdade, vai fazer estudar e tal. Não tô trabalhando, posso te ajudar. E aí foi. Aí ela começou com os atendimentos online, disse que estava em casa, estava com tempo e podia me ajudar. Que E aí foi legal, que legal. que nasceu o programa, né? E hoje, como é que o pessoal faz para. É um programa tipo um curso, tem aula? Explica um pouquinho estruturalmente como é que funciona. Então, eu montei um Instagram fechado, Certo? aonde eu deixo salvo essas receitas que eu faço, né? Hum, Com videozinhos de passo a passo, para ficar mais fácil para as pessoas encontrarem essas receitas. Porque no meu feed fica perdido.
Certo. E aí, lá naquele perfil, fica salvo essas receitas. E ali a gente faz as lives, né? Com as Uhum. mães, para tirar as dúvidas. Porque no perfil aberto também fica complicado, né? Claro, Entrar claro, claro. assuntos que não é do momento, né? E aí a gente montou um grupo de WhatsApp. Aí nesse grupo a gente joga uma tarefa. Todo dia a gente joga uma tarefa para as mães irem aos poucos fazendo essa mudança. Então são 15 dias dentro do grupo com a gente. Aí eu jogo as tarefas e a Carla fica na parte nutricional, né? Porque tem gente que tem muita dúvida em relação do pode, não Uhum. deve, Uhum. né? E como fazer as trocas, né? E é uma coisa assim que tem dado muito certo, Que porque legal. eu vejo assim o próprio depoimento das crianças, né? Que elas começam nos primeiros dias fazem careta e no final dos 15 dias já estão achando, muda até a disposição das crianças, né? Que legal, Manu, que legal. Fico muito feliz que você tenha encontrado isso aí. E acabou sendo uma atividade para você, né? Você agora, além de cuidar da Isa, você tem a possibilidade de ajudar outras pessoas, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Bom, a gente já são 10 horas, a Isa já está abrindo a boca com sono. Tá gostando, tá acostumado com esse Vamos, horário. vamos encerrar, porque eu também quero ser respeitoso com o tempo de vocês, né? Eu não quero atrapalhar aí a rotina de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né? O que é que vocês gostariam de dizer para as pessoas que estão escutando a gente. E aquela dica do livro, né, que eu queria que você desse. Não precisa ser obrigatoriamente um livro sobre nutrição, mas um livro que tenha marcado a vida. Não sei se a Isa também já leu algum livro interessante que ela gostaria de compartilhar. Harry Potter. Harry Potter. Mas qual deles? 3. O 3 é o Harry Potter. Ixi, eu não lembro qual é o 3. Hã? Isso, Prisioneiro de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban. Legal, legal. Eu não li nenhum. E você quer deixar uma mensagem final para as crianças que vão escutar isso aqui depois? Porque agora deve estar todo mundo lindo. É. Vocês estão com preguiça que nem eu. Como mais legumes e frutas. E o que tem que comer primeiro? Carne. Isso, tá certo. Porque Muito senão bom. vai ficar que nem eu. Também pode comer doce, não se preocupa. Doce? Qual doce que pode comer? Uva. Uva. Então, Henrique, eu assim, o que eu digo para todas as mães é não cair na armadilha da indústria, né? De achar que só porque no rótulo diz que é nutritivo, que pode. Não é que não pode, né? É que o todo dia não faz bem. O Uhum. problema está no todo dia, né? Claro que a gente não pode dizer assim, ai, a minha filha não come mais um brigadeiro. Não, a minha filha, graças a Deus, hoje ela pode comer um brigadeiro. Eu deixo ela comer bem tranquila. Não, não fico tão neurótica como eu ficava Sim, há 6 sim. meses atrás, né? Hoje em dia, assim, eu sei que eu consigo ter esse equilíbrio na vida dela, que ela não tinha 1 ano atrás, não tinha o equilíbrio. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser tão ferro e fogo, né? De dizer não, nunca mais vai comer, mas a Claro. gente sabe que tem crianças que realmente nunca mais têm a possibilidade de comer, né? Então Aham. tem que ter bastante cuidado em relação a essa questão da alimentação. E uma coisa assim que nem sei se eu deveria estar falando, mas porque tem médicos e pediatras aí que não aceitam muito essa questão, é cuidar dos exames das crianças, né? Tem pessoas que vêm falar comigo aí que os filhos já têm 7 anos de idade e nunca fizeram um exame de sangue. Então, eu era No uma mundo que a mãe, gente vive hoje, não tem como ser desse jeito, porque a gente está rodeado de coisas que alteram esses exames de sangue muito cedo. eu era uma mãe que eu não fazia exame de sangue. Eu achava que se a criança não tinha nenhum sintoma de nada, não precisava. Então, eu acho assim que a gente deve cuidar muito da saúde dos nossos filhos, não esperar ter algum sintoma. Não é ficar Isso. revirando do avesso para descobrir alguma coisa, Claro, claro. mas você está sempre de olho
né, nessa questão, pelo menos uma vez por ano, eu acho que seria interessante os pais fazerem um check-up nas crianças, né? E procurar um bom profissional para isso, né? Isso, exatamente, exatamente. E a dica de livro? Então, a minha dica de livro, eu vou falar sobre um livro que me ajudou muito quando ela... Quer dormir, pai? Tchau, Isa. Dá tchau aqui, então. Tchau. Tchau. A minha dica de livro é um livro religioso, né? Chama-se Ágape, do padre Marcelo Rossi. Foi um livro que me ajudou muito, porque quando eu ganhei Isabela, eu tive um problema no parto, então eu fiquei um tempo sem poder cuidar dela de verdade, né? Eu não pegava ela no colo. Foi uma fase bem difícil para mim. Então, assim, eu entrei numa depressão pós-parto. E esse livro foi um livro que me ajudou. Então, assim, que ele fala, né, do amor divino, né? Do amor que a gente que a gente às vezes tem que aceitar as coisas que acontecem na nossa vida para poder seguir em frente. E eu tive que aceitar muitas coisas para seguir em frente. E hoje eu vejo assim que nada acontece por acaso. Eu acho que tudo que aconteceu até em relação a Isa agora foi um caminho para eu começar a ajudar as outras pessoas. Porque eu nunca imaginei que há um ano à frente eu estaria o que eu estou fazendo hoje, ajudando pessoas que eu nem sequer conheço, que vêm e confiam em mim e depois vêm e me agradecem e dizem assim, poxa, se não fosse você... recebi um depoimento de uma mãe ontem, assim, que mexeu muito comigo. Quando meu marido chegou, eu falei assim, poxa, eu acho que eu estou no caminho certo, sem nem mesmo ter focado numa faculdade de nutrição e tal, mas só o fato de você apoiar os outros, né? De você ajudar os outros. Foi muito bom. Então, é um livro que para mim é maravilhoso. Eu não tenho ele aqui porque eu dei para minha diarista. A diarista passou por uma dificuldade também e eu falei para assim, ó, leva que o dia que eu sair eu sei que eu vou achar outro e vou comprar. E foi um livro que eu dei para várias pessoas. Que legal, Manu. O trabalho que você faz e o que você fez com a Isa e o fato de você ter criado esse programa, né, de reeducação alimentar, reeducando o paladar infantil, eu acho que é assim maravilhoso. Eu acho que você faz um trabalho super legal e assim, para mim é uma honra ter a possibilidade de entrevistar você, ter tido a participação da Isa, isso para mim foi muito bom. E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? Eu vou transformar essa live em podcast, vou jogar no IGTV, no YouTube, né? Porque eu acho que o trabalho que você faz tem que ser divulgado, entendeu? Porque de uma certa forma, são as crianças que vão ocupar o nosso lugar, né? E elas precisam estar melhores do que a gente, e não piores. E eu acho que você ajuda bastante nesse trabalho. Eu que agradeço pelo convite, fiquei bem contente. Agradeço primeiro quando você aceitou a fazer aquela live, a primeira live que a gente fez, que foi o teste, que eu falei para o Felipe, eu falei assim, Felipe, eu vou convidar uma pessoa, que eu nem sei se ela vai aceitar, mas se ela aceitar e eu ver que eu dou conta disso, eu vou lançar o programa. Eu já estava com quase tudo meio engatilhado, mas eu ainda tinha muito receio. Tanto que ele fala para mim assim, Manu, você tem que fazer live, você tem que conversar com as pessoas, tem que chamar as pessoas. Eu digo assim, Felipe, eu não consigo, eu fico sem jeito, eu acabo travando, assim, às vezes. Mas, assim, todo dia eu tento me superar, né? Então, assim, agradeço você por ter aceito aquela vez. Acho que se você não tivesse aceitado, tinha sido balde de água fria e nada tinha saído do papel. Então, assim, agradeço mesmo pelo convite agora, de deixar a gente espalhar a nossa história, né? Que eu acho que nesses 4 meses, eu estou entrando na 4ª turma do programa, e nesses 3 meses, foram muitas mães que deu certo, sabe? Crianças aí que perderam, teve uma criança que perdeu 6 quilos. Nossa, que legal. Em 2 meses, sabe? Uma criança que estava com o mesmo problema da Isa, resistência insulínica, que o médico deu prazo de 6 meses para entrar com o medicamento.
Então, assim, quando eu fico sabendo desses resultados, eu penso, poxa, é uma criança a menos que vai ter um problema lá na frente. Exato. Isso me deixa muito, muito contente e é o que dá essa vontade É o que de dá vontade de continuar. ver. Exatamente. Manda um parabéns mais uma vez, tá certo? Manda um beijo pra Isa, manda um abraço pro seu marido. Quem sabe quando eu estiver na Bahia a gente não se conhece, né? Ah, com certeza. Não, tem que ter um encontro da rebelião saudável, né? Tem que ter esse Com encontro, tem que certeza. ser. Aí e na Bahia tem um bocado de gente. Tem você, tem o DJ surfista, tem o Dr. Adolfo, né? A Tati. Então vai ser um encontro legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite e uma boa noite, tá bom? Obrigada a você. Boa noite. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau.